é um crime, né? Você viu agora o que aconteceu na Defesa Civil, né? É um negócio absurdo. Eu, como senador, percebia e tinha informações que o dinheiro das enchentes estava indo para a Bahia, que era a terra do ministro. Aí o que eu fiz? Eu fui no Tribunal de Contas e pedi, olha, não tem como fiscalizar, vocês não podem fazer a fiscalização. Se o senhor fizer um requerimento e o Senado pedir, a gente vai fazer. Eu fui com a maior boa vontade, fui lá e fiz o requerimento e aprovou no Senado. Aí o ministro comprou uma briga comigo, dizendo que eu estava atrapalhando Santa Catarina. Ele estava no cargo aí, o Gedel Vieira? Estava no cargo. Ele, inclusive, chamou a bancada, ele pediu para mim retirar Eu digo, não, eu não vou retirar. Pô. Acho que tem aquele ditado popular, quem não deve, não teme, né? Deixa fiscalizar. E a nossa relação ficou ruim, até o governo, até para recompor, deu um título de Anita Garibaldi para ele, uma medalha. Como é que o senhor achou essa medalha para o ministro? Na verdade, foi para minimizar o mal-estar que tinha causado o meu requerimento. E na época ele ligou para as rádios, o pessoal ficou chateado comigo. Bom, agora veio a realidade. Em Blumenau tem 1.206 pessoas em abrigos coletivos até hoje. 138, né? Até hoje. E ele não veio dinheiro para Blumenau, para Santa Catarina, o dinheiro foi para a Bahia, que não tinha enchente, não tinha seca, não tinha alagamento, não tinha problema. E a tragédia do Rio de Janeiro agora? Agora, né? São Paulo teve recentemente, para lá não tem dinheiro, foi 1%. Agora, para a Bahia, que não teve nada, foi 60%. Mas por que foi para a Bahia? Porque esse cara é candidato a governador. Essa é a política nojenta, usar o dinheiro público para fazer uma coisa que as pessoas não estão precisando e deixar outros em abrigos coletivos. Você sabe o que é uma pessoa ficar mais de um ano num alojamento com a sua família, um banheiro só, uma mesa comprida, quer dizer, olha as circunstâncias. E não é fácil de você construir uma vila, como no caso de Blumenau. Eles estão fazendo o trabalho, existe o empenho do prefeito João Paulo, do governador, do governo federal, não há nenhuma crítica. É que o processo é demorado, são quantas mil casas têm que ser tiradas. Então, esses recursos poderiam ter vindo antes, isso nós poderíamos ter resolvido. Mas essa é a política que a gente renega, né, que não pode aceitar. E essas coisas a gente vai colocando. Existe isso na prática. Isso é um castigo político também? Eu acho que nomear um cara desse para ministro, né, pô, tenha paciência, sei lá. Eu acho que o governante é o que a equipe dele forma, porque uma assessoria, uma criatividade, uma ajuda faz isso. Eu não gostei, eu respeito muito o presidente Lula, mas não gostei quando ele defendeu o ministro nesse caso. Ele tinha que ter dito, errou, né? Não podia ser feito assim, porque realmente errou, né? E prejudicou Santa Catarina e muitas pessoas fragilizadas, né, por uma catástrofe que não tinha como evitar. Esse episódio não tem fim, as enxurradas em Santa Catarina. Na sua avaliação até a experiência administrativa, o que tem que fazer o governante para não só estar no dia da enchente, da catástrofe? O que tem que ser feito aqui em Santa Catarina? O problema da mudança climática é uma coisa grave, né? Por exemplo, lá na minha região, em Lages, as maçãs, na época da dormência, as frutas, elas precisam ter um número de horas com temperatura bem baixo. Isso não está mais acontecendo, porque o nível de calor está elevando e está criando problema. Então, nós vamos ter que cuidar da muda, né? Dos últimos 10 anos, em 7 nós tivemos seca no oeste. Então já não é uma calamidade, é quase uma coisa normal. Então você tem que mudar a muda, você tem que pesquisar uma muda mais resistente à seca, né? E nós temos que fazer a prevenção também de todas essas enxurradas, esses alagamentos. Claro que existem catástrofes que fogem ao controle. Então o trabalho de prevenção é fundamental. E o estudo de quais são as alternativas que a gente dispõe para poder corrigir. E o que antes era uma coisa que dava para relevar, porque era uma coisa muito rara, uma catástrofe como essa, esses deslizamentos, passaram a ser coisas normais, que estão ocorrendo com muita... E com um ciclo acentuado, né, senador? E com agravamento, a cada vez um ciclo mais curto. Então, nós vamos ter que ter uma política mais rigorosa, mais dura, né, para poder proteger mais as pessoas e as cidades. É um grande desafio. De forma prática, eu fiz uma série de projetos de lei, são 5, né, que dão uma certa autonomia aos municípios. Quando o prefeito decreta uma calamidade, imediatamente uma parcela do fundo de participação já vem para o município para ele comprar água, roupa, trem de cama, móveis e utensílios que as pessoas perderam, né? A liberação automática do fundo de garantia, por exemplo, na declaração de imposto de renda, a pessoa possa já destinar um valor a ser pago direto para a defesa civil do seu estado, para fazer alguma coisa de proteção, de prevenção. Eu acho que o bom governante é aquele que faz a manutenção e a prevenção primeiro. A obra vem depois. Normalmente é o inverso, você faz a obra e não cuida. Às vezes eu acho uma coisa fantástica, tem uma rua cheia de buracos, asfalto em péssima condição, você não arruma aquela, asfalta outra. Isso obrigava muito na prefeitura. Pô, mas primeiro vamos fazer aquela ali bem feita, depois a gente começa uma nova. Porque a manutenção é uma coisa fundamental.
E tem que escolher, você tem 10 ruas para asfaltar. Faz um estudo, qual é que é mais importante, qual é que passa mais veículo, qual é que faz parte de uma integração. Tem que haver um planejamento. Eu não abro mão do componente técnico numa decisão. A questão da saúde, o grande erro, o maior deles, é que nós queremos fazer saúde, nós políticos decidindo quais são as prioridades. Senador, vou pedir licença ao senhor para chamar um intervalo comercial. Depois do intervalo nós começamos a conversar sobre saúde e segurança. Voltamos em 2 minutos.